Ô, meninas, o que a gente viu na última aula de literatura de redação? Porque eu esqueci de anotar. Eu lembro que no último Nossa. um horário foi prova, mas no outro eu não lembro o que a gente viu. Então, Eu acho que foi a atividade avaliativa de novo. Foi também, Não, não pessoal. foram nos dois horários, não. não foi não. Não foi não. Os dois horários foi não. Nossa, eu não vou lembrar agora. A gente chegou, não sei se a gente chegou a fazer alguma coisa no caderno. Gente, tá, abrir aqui o sétimo ano. Ô, Tadeu, Bom dia. Tadeu, Diga. Terça-feira passada foi que? Segunda-feira passada foi que dia? Segunda-feira passada foi dia 9, professora. Nove. Dia 9. Só para ver o que a gente fez no último aula, que eu esqueci. eu também tô lembrando, não. Tem que ir nos vídeos. Só lembro que a gente fez a atividade avaliativa. Só. Não lembro. Então. A gente fez qual? Para que minha net lagou, professora. Ele E o cortou a quê? voz. A gente fez qual atividade? É porque minha net cortou. A gente fez a prova do livro. Ah, verdade. Agora, a outra coisa que a gente fez na outra aula, eu não lembro. Também não. Deu um branco, sei lá o que desse. Por vento, não me deu um branco mesmo. Eu anoto. Mas semana passada eu não anotei. Eu tenho até que olhar isso aqui. Sim. Deixa eu olhar aqui também. Foi texto. Só que eu acho que a gente já corrigiu. Não sei se a gente corrigiu. Atividade do livro. Ah, foi do gênero leitura e análise? Alguma coisa assim? Ele fala sobre português, sabe? Ah, tô lembrando. Gente, peraí rapidinho. Eu vou pegar ali o livro e o caderno de jornal da análise. Oxe, eu não sabia que gênero leitura e análise tinha caderno. A gente ia falar da história do padeiro, professora. Quê? Tem um texto lá no livro de leitura e análise. A gente fez lá daquela menininha lá que ia... Eu vou Como é que pegar fala? aqui rapidinho o livro. A última crônica. A gente lê isso daí. O nome do negócio é a última crônica. A gente vai ler agora o negócio do padeiro. Não entendi nada que você falou, Matheus. Você pode me Que a gente vai acrescentar? fazer... Ah, é livro de português ou é de leitura e análise? Gênero, leitura e análise. Página 63. Beleza. Ah, tá. Agora eu lembrei. A gente não corrigiu. O quê? Gênero, Do leitura e análise. 63, isso. Professor, porque olha na página 30. Livro de leitura e análise.
É que eu passei aqui e vi que a gente não fez. Achei que a gente tinha parado aqui, eu tinha esquecido. Quase A ninguém gente não faz. fez aqui mesmo, não. É porque o que acontece? A gente estudou muito crônicas, aí eu peguei e pulei essa, entendeu? Porque a gente fez muitos exercícios de crônicas. A gente fez uns 4, 5, a gente leu umas 4, 5 crônicas. Isso, professor, naquele negócio lá do blog, quando que a gente vai fazer de novo? De Eu novo? também tava com dúvida. Já Eu vocês tava vão com fazer de dúvida. novo. Eu lembro que você tinha pedido para fazer um lá, aí você pediu para mandar no seu WhatsApp, você ia criar Mas eu um. mandei lá pros meninos. Não, você falou que era pra mandar pro Gabriel ou pro Ricardo. Então. É verdade. Professora, Oi. Caralho. tipo assim, eu não sou administradora do blog mais não, porque eu tive que trocar de e-mail. Aí tipo, professora, eu te envio as crônicas que eu fiz, aí depois eu envio pro Ricardo e pro Gabriel. Tem algum problema? Não tem, não. Não. A gente enviou aquela última lá que a gente fez da letra tudo tipo a escadinha enrolada. A última coisa que eles fizeram foi aquele texto, aquele poema fazendo intertextualidade com Canção do Exílio. Sim, sim. É poesia cinética. A gente mandou. Tem poesia cinética ainda, eu preciso ver, vocês postaram. Olha, eu Poesia mandei pro cinética eu Ricardo. gostei. Eu mandei pro Ricardo. Eu mandei para Eu você. só vou fazer o seguinte. Eu mandei a foto, mas eu vou. Eu mandei para copiar você no tudo, seu vou privado. fazer tudo no Word e vou mandar. Eu mandei pro O Ricardo. problema é fazer escada, né? De letras com Word. Na metade do meu Vamos lá, caderno. página 63, gente. O No texto. meu poema eu não fiz escada, não. Página. Oi? Assim, no poema eu não fiz escada, não. Falei, não sei se é pra fazer escada. Tipo, pra porque ela mim pediu eu pra fazer fiz. escada. Aí eu não fiz Poesia escada, não. cinética era para fazer sim. Ela não pediu cinética, não. Tipo, a cinética. Gente, mas vamos lá página 63, vamos corrigir. O texto nós já lemos. Questão 1. O sistema de comunicação dos animais pode ser comparado ao sistema linguístico? Sim ou não, gente? Olha, Eu coloquei assim, Os animais se comunicam, tem a ver com o sistema linguístico nosso? eu coloquei claramente não. Não, coloquei gente. não, pois eles são diferentes de nós. Isso que eu coloquei. Sim. Os seres humanos são os únicos que têm essa capacidade de falar. Sim. Mas, professor, quando eles estão tristes, quando eles estão com raiva. Eles têm a maneira. Óbvio que eles sabem se Eu comunicar. coloquei assim, claramente não. Eles se comunicam, mas de uma forma diferente. Exatamente. Essa linguagem que nós temos, a fala, o diálogo, ela é característica do ser humano. É uma das coisas que diferencia. Das várias coisas que diferenciam o ser humano dos animais. É exatamente a fala. Sim, exato. 2. Que argumento o autor utilizou para embasar sua ideia de que não existe um homem sem língua? Nossa, esse daí. Tá. Eu coloquei assim, ó. Ele usou que as pessoas, mesmo sem a fala, elas conseguem comunicar. Eu coloquei isso. Por exemplo, quem é surdo consegue... Exatamente, é isso mesmo. É isso aí que eu coloquei. Eu achei que... A parte da necessidade do ser humano, né? Todos nós temos a necessidade de comunicar. A gente acaba criando o quê? Um sistema de comunicação, que é, por exemplo, a linguagem dos surdos. Então, o ser humano tem essa necessidade de se comunicar e ele acaba fazendo o quê? Criando um sistema para isso. Eu coloquei isso. O argumento foi que mesmo as pessoas deficientes, elas se comunicam. Exemplo, através de gestos. Eu coloquei. Exatamente. Esperar o pessoal corrigir aí. Eu coloquei porque os deficientes adotam uma comunicação. Só completa, gente, falando que a partir da necessidade, o ser humano cria sistemas de comunicação, né? Aí pode dar o exemplo, como a linguagem de sinais dos surdos.
Ou braille, por exemplo, no caso dos cegos. Em linguagem de estudo, eles falam Libras, né? Linguagem brasileira. Peraí, professor, eu tô escrevendo o que você falou aí. Já terminei, pode ir para a próxima. Vamos lá. 3. Por que existem variedades linguísticas que não sofrem preconceito? A gente falou muito sobre isso nessa aula, não falamos? Sobre esse preconceito linguístico. Coloquei porque... Padrão. Eu coloquei assim... Peraí, rapidinho, vamos ligar as câmeras aí, por favor. Pode falar, Demar. Eu coloquei porque... Pode falar? Pode falar, Demar. Eu coloquei porque eles estão de acordo com o que a sociedade impõe. A norma culta. É. O que acontece, gente? Quando a pessoa... Eu falei muito isso com vocês na última aula. No ano passado também falei sobre isso quando a gente estudou variedade linguística. E aí o que acontece? Todo mundo usa da variedade linguística. Não existe ser humano, estou falando pelo menos da linguagem no português, eu não sei nas outras línguas, pelo menos no português, todo mundo em algum momento vai desviar, vai fazer uso de um desvio, vai usar uma gíria, vai abreviar acho que na fala mesmo. Por exemplo, falar você, no caso dos mineiros, vai puxar um R, enfim. Existem inúmeras variedades, e as variedades, elas se dão por conta da faixa etária. Vocês falam diferente do que eu falo, porque vocês são o quê? Indo para a adolescência, eu sou adulta. Então, a maneira que vocês falam não é a mesma maneira que eu falo. Então, já existe uma variedade pelo fato de estarmos em faixas etárias distintas. Outra coisa, grupos. As pessoas que gostam, por exemplo, mais de videogame, muitas vezes elas podem usar vocabulários próprios para games, por exemplo, que as pessoas que não gostam de videogames gostam. Pessoas que gostam muito de anime, também tem lá umas coisas que elas falam. Então, tem esses grupos. Homem e mulher também falam um pouco diferente, sabe? A forma que o homem fala é um pouco, às vezes, diferente do que a mulher fala. E aí, essas pessoas, muitas vezes, não sofrem preconceito. A variedade que elas usam. O grupo social, que nem é social e, ao mesmo tempo, é econômico, são as pessoas que sofrem preconceito, justamente as pessoas, quando a variedade linguística está... Vocês vão montar a resposta, eu estou explicando, vocês vão montar a resposta de vocês, tá? Quando... Olha, mas a resposta está certa, não, né? Ademar, liga essa câmera. Gente, presta atenção, entenda o que eu estou falando, não fiquem montando a resposta, vendo a gente já apagando, já querendo escrever. Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão dar conta de responder, e eu não vou repetir, tá? Então, o Arthur, olha para mim. Então, a gente presta atenção. Então, quando, por exemplo, tem a ver com faixa etária, a questão da variedade, o preconceito, ele pode existir, mas ele é mínimo. Quando existe, por exemplo, a forma que a menina fala e a forma que o menino fala, também pode um pouco ser diferente. Os gamers, as pessoas que gostam de anime, também o preconceito, ele é muito pouco. O que vai fazer com que uma pessoa sofra preconceito pela questão da variedade linguística é a questão econômica. Então, por exemplo, a forma que as pessoas que moram em subúrbios ou nas favelas, sobretudo, falam, é muito diferente das pessoas que não moram na favela falam. Ela é um pouco diferente. O vocabulário que se usa lá, ele é um pouco diferente. Só que é uma variedade linguística, tal qual... Sim. Por exemplo, os youtubers usam. É uma variedade do mesmo jeito. O que faz essa pessoa sofrer mais preconceito do que essa? É o fato de que essa mora, é o poder econômico que essa não tem e que essa tem. Entenderam?
Eu vou dar um exemplo mais claro, tipo assim, disso. Quem quiser hoje pode ser youtuber, certo? Eu já vi, por exemplo, canais que tem, por exemplo, 1 milhão de inscritos e canal que tem, sei lá, 2 milhões de inscritos. Aí a gente pensa, o que tem 2 milhões faz mais sucesso do que tem 1 milhão, porque, afinal de contas, é 1 milhão de pessoas a mais. Beleza. Porém, essa pessoa que tem 1 milhão, ela consegue arrecadar mais dinheiro do que esses 2 milhões. Não exatamente só com o youtuber, mas com... Como é que fala, gente? Outros empregos. Patrocínios. Não é patrocínio, com propagandas. Por quê? Essa de 1 milhão, Tá. por exemplo, eu tô falando, eu não vou citar os canais, tá, gente? Mas isso aí eu tô falando de uma coisa que é verdadeira, que eu sei. Essa de 2 milhões, por exemplo, é uma família que era, tipo assim, pobre de marredesse, não era pobre de marredesse, mas eram pessoas bem, que não tem um poder aquisitivo grande, começou a fazer sucesso, mas você vê claramente ali que eles vieram muito de baixo e o vocabulário deles tipo assim, você vê o tempo inteiro que são pessoas que não teve uma escolaridade, não teve nada. São pessoas que provavelmente devem ter vindo morar de uma favela, alguma coisa assim. E eu não vejo propagandas no canal dessas pessoas. Elas estão ganhando dinheiro com o YouTube, porque tem um número lá de inscritos. Tem um cara que eu conheço também, que às vezes assiste, chama João Paulo. Aí não é esse. Nesse caso. Não, mas ele não recebe. Ele também, ele é muito pobre. Aí ele ficou famoso no YouTube. É o João Paulo que fala assim, cara, calma aí. Ele era muito pobre. Daí ele ficou famoso com um meme que ele fez. Aí ele começou a crescer o canal dele. Só que ele só consegue patrocínio, tipo assim, fora do YouTube. É tipo um patrocínio de site, essas coisas. O que eu vejo nessa família, por exemplo, que eles ganham dinheiro é com o YouTube, né? Porque se você tem lá um número de visualizações, número de que você ganha dinheiro. E eles têm aqueles sorteios lá que eu acho que até é ilegal, não pode, que eles arrecadam dinheiro. Tanto que eles parecem que eles têm... Professor. Agora, essa de 1 milhão de inscritos, o tempo inteiro ela tem propaganda. Por quê? Essa pessoa de 1 milhão, ela consegue influenciar mais do que essa. Mas também está diretamente ligado com o poder aquisitivo. E aí a gente percebe claramente que a questão voltando para a matéria, a questão da variedade linguística, a forma que esse que se comunica é diferente dessa. Esse aqui, porque ele tem uma variedade mais carregada, mais voltada para pessoas que têm uma renda menor, eles não conseguem atingir o público que eu tô falando disso aqui, que é essa pessoa que consegue. Pode falar, Vlad? Bárbara, só se prepara que você vai tomar strike, tá? Por quê? Não pode falar sobre canais em outros vídeos, né? Não, mas não tá falando de outro canal, não. Não tá falando não citou nome, não citou nome. Como assim, gente? Mas ele tem... Porque se falar sobre outros canais, tipo um canal do YouTube que você conhece, se você falar num vídeo e postar no YouTube, você pode tomar um strike. Professor. Isso daí é só se o canal do cara processar. Aí você pode ir lá tomar strike, mas não tem nada a ver isso, não. Oi, Ademar. Então, ele tem 800 mil inscritos, ele consegue ganhar um pouco de dinheiro, só que ele a maioria dos youtubers ganha mais com patrocínio, né? Assim, exatamente, com propaganda, com publicidade. A palavra perdeu. Mas é exatamente isso. Essa família, por exemplo, eu não vejo publicidade. Enquanto essa YouTube, que eu gosto muito dela, ela tem o tempo todo um monte de... O tempo todo ela tem publicidade. E aí, nessa quarentena, nessa pandemia, achou que se ia diminuir? Não. E ela ganha muito dinheiro. E só que ela tem menos seguidores do que esse. Então, mas até a questão da fala, isso modifica. Entenderam? O público que assiste esse aqui não é provavelmente o mesmo público que assiste a esse aqui. Eu e minha madre começou a assistir esse aqui por acaso, né? Tipo assim, porque tava lá, me deu uma chamada falando que eles tinham perdido a casa, uma coisa, a gente começou a ver
por conta disso, e a gente acabou meio que acompanhando, mas não é o perfil, meu perfil. E as pessoas que assistem essa aqui não tem, até a questão da fala, a maneira que as pessoas falam, dependendo do trabalho que elas têm, isso influencia muito. Mas justamente porque as pessoas atrelam, as pessoas que depende da variedade linguística. Se é uma variedade linguística voltada para um público que tem menos poder aquisitivo, essas pessoas vão sofrer mais preconceito. Não que essa pessoa que, por exemplo, não tenha variedade linguística, até porque ela é mineira, e mineiro é muito carregado. Entenderam? Gente, vão ligar as câmeras, gente. Já não estou aguentando mais. Vocês com essas câmeras desligadas. Tô com a câmera ligada. Então, o preconceito, ele vem muito pela questão econômica, tá, gente? O preconceito ele está muito atrelado à questão econômica, tá? Por mais que a gente esteja falando de língua, de linguagem, da forma que a pessoa fala, ela é voltada muito para a questão da questão econômica. Por quê? Pode responder, tá, gente? Só estou falando. Porque o que se pensa? A pessoa que tem mais dinheiro, mais poder econômico, ela foi escolarizada e escolarizada em boas escolas. As pessoas... Pode falar, Demar. Professora, no caso que eu estava falando do outro lá, além dele, na questão da linguagem, questão econômica também, ele também, os vídeos que ele faz, não é muito assim, não é muito bom para patrocínio, essas coisas, que as pessoas vão querer patrocinar ou colocar o anúncio do produto no vídeo dele, sabe? Não um vídeo tão atraente. É que nem o legal da BL, né, professora? Para vocês verem, gente, que a questão da comunicação, ela é extremamente importante. A forma que a gente se comunica, sim, ela é muito importante. Quando a gente pensa nesse mundo do YouTube, que é uma coisa que faz muito sucesso, hoje a gente não pode falar, por exemplo, o YouTube virou uma profissão, né? Se a gente pode chamar de youtuber, de influenciador, sei lá como é que vocês vão chamar, a gente tem que chamar, por mais que algumas pessoas tenham preconceito com relação ao YouTube, essas pessoas, gente, elas ganham dinheiro muito mais do que nós, né? Quem consegue aí um número bom de seguidores, né? De pessoas que visualizam. É uma profissão. E aqui, gente, se as pessoas não sabem como se comunicar, não sabem, por exemplo, quem é seu público. Vou dar um outro exemplo, o Lucas Neto. O Lucas Neto, o canal dele é voltado para crianças. Então, por exemplo, eu não dou conta de assistir o Lucas Neto. Minha sobrinha teve uma época, não sei se vocês conhecem a Júlia, porque ela estudou na escola, mas ela estudou à tarde. A Júlia teve uma época que ela era fascinada com o Lucas Neto. Todas as vezes que ela vinha na minha casa, a gente tinha que assistir o Lucas Neto. Eu não dava conta. Mas por que o público infantil tem idade muito, muito menor do que a de vocês? Por que o público gosta? Porque o formato do programa não é para a minha idade nem para a idade de vocês. Por que a gente acha retardado? Porque não é voltado para a gente. Então, por mais já... Minha mãe, se ela tivesse aqui, ela ia concordar com você. Exatamente. Por que a gente acha retardado? Mas a gente não tem que achar retardado. Porque ele não está fazendo... Não, eu não acho, é minha mãe. Ele não está fazendo para a gente. O público dele não sou eu, não é a Nicole, não é Matheus, não é Ricardo, não é Arthur. O público dele são crianças de 3, 4, 5 anos. Tanto que hoje a Júlia, que está com 8 anos, ela já não gosta mais. Então, ele fazendo 8, 9 anos, já não gosta mais. O Cauã, vocês conhecem. Ele adora. Teve uma fase que era tal do Minecraft, gente, eu não dava conta. Ele colocava aquele treino no YouTube, aquele barulhinho, eu não dava conta. A gente não era para mim. A mesma coisa, se eu coloco um canal que eu gosto, para ele também não vai gostar, porque não é para ele. Entendeu? Então, a pessoa, para se comunicar, ela tem que fazer o quê? Primeiramente, ela tem que se adequar ao público que ela quer atingir.
Então, se o público é infantil, ele vai ter que usar uma linguagem mais infantilizada, que a gente pode achar, por exemplo, que é retardado. É igual, tipo assim, a Peppa Pig. É um desenho que um monte de crianças gostam. Por quê? Tem cores, tem um monte de coisa voltada para esse público. Então, a gente tem que pensar na comunicação o tempo inteiro. Se eu estou me comunicando, eu estou me comunicando com um interlocutor. Esse interlocutor é quem? O seu público-alvo? Eu. É o meu público-alvo. Por exemplo, a mesma coisa. Eu dou aula no CEP Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, certo? Certo. A forma que eu me comunico com vocês é diferente, por exemplo, de como eu me comunico com os meus alunos do cursinho já formados no ensino médio, ou se eu estivesse dando aula, por exemplo, no 3º ano. Vou dar um exemplo, onde foi as eleições. A gente conversou algum momento sobre as eleições? Não, porque normalmente as pessoas da idade de vocês não, talvez queira saber quem ganhou, mas não entende muito, não está voltado muito para isso. Com certeza, se eu estivesse dando aula para o 2º, 3º ano, a aula quase toda seria sobre isso, porque os meninos já estão um pouco mais interessados, alguns já estão votando. Então, existe uma diferença. Entendeu? Ou então, por exemplo, se eu fosse uma professora também de universidade, o vocabulário que o professor da universidade usa é diferente do que da escola usa. Por quê? O conhecimento, o conhecimento vocabular, ele é diferente. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A comunicação, ela precisa ser feita. E eu preciso atingir esse público. Quando o meu público é grande, que é no caso dos youtubers, por exemplo, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ou então, por exemplo, já viram isso aí, qualquer pessoa, não precisa ser um youtuber necessariamente, pode ser um jogador de futebol, uma atriz, quando comete erro, escreve alguma coisa errada, tanto que as pessoas caem em cima. Enche o saco só de escrever, tipo... Sim. Fulano escreveu isso errado, Ou também tem quando o político erra ao vivo. É por isso que eu não queria ser falar famoso, disso agora. Por exemplo, independente se gosta ou se não gosta do Lula. O Lula, a vida inteira, ele sofreu preconceito. Muitas pessoas chamavam ele de analfabeto. Gente, primeira coisa, ele não é analfabeto. Ele jamais seria presidente da República se ele fosse analfabeto. Ele, inclusive, tinha curso técnico. Aí é uma outra situação. O fato é o que acontece? Antes dele, nós tínhamos o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é uma pessoa extremamente culta, uma pessoa extremamente inteligente. Não estou falando aqui, gente, de corrupção nem nada disso, não, tá, gente? Se foi ou não foi um bom presidente. Não estou falando disso, não é esse o mérito, tá? Mas eu estou pensando no Fernando Henrique Cardoso, é um homem extremamente culto, um homem extremamente inteligente, é um sociólogo e tal. E o Lula não é uma pessoa que tem curso superior. Isso não significa, por exemplo, que ele seja analfabeto, ou que ele seja, como presidente, mais ou menos competente do que o outro. Não tem a ver exatamente com isso. Entendeu? Mas o fato dele não ter ensino superior faz com que até hoje tenha gente que chame ele de analfabeto. Entenderam? Mas... É tipo assim, é por causa que eu já vi muita gente falando, pessoal, só porque o cara não tem curso superior, fala assim que não pode ser presidente do Brasil, mas... Não, pode, tanto que o Lula, realmente, mas o Lula, por exemplo, ele não tem, mas ele tem inúmeros prêmios em universidades, inclusive universidades fora do Brasil. Não sabia, não. Entendeu? Então, gente, não tem muito... Mas sabe por que eles começaram com esse negócio de analfabeto? Porque ele começou a roubar e todo mundo começou a chamar de analfabeto. É o que acontece. Não fez sentido aí não, Vlad. São preconceitos, gente, que as pessoas têm. Quando elas querem atingir alguém, elas vão muito na questão do preconceito. Por exemplo, eu não gosto de uma pessoa que é gorda. Aí que eu falo, chama a pessoa de gorda. É um tipo de preconceito, é gordofobia. Não gosto de uma pessoa, vocês meninos, né? Menina não faz isso. Meninos adoram chamar o outro de viado. Por quê? Porque é preconceito. Não adianta falar, mas é preconceito. Você quer atingir outro, você vai nisso. Aí, por exemplo, a Dilma. Não gostam da Dilma, o que vão falar? Vão chamar ela de vaca.
Entre outras coisas, que eu não vou repetir aqui nada, né? Não cabe aqui discutir, porque ela é mulher. Entenderam? Então, vocês vão pegando essas coisas. Não, tipo assim, então, a Dilma teve problemas? Teve. Mas aí eu tenho que atingi-la como mulher. O Lula teve problema? Teve, mas eu tenho que atingi-lo como analfabeto. Só que ele não é. Aí, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso teve problema, Bolsonaro tem problemas. A gente atinge... Eles são homens escolarizados e classe média alta. E aí, a gente chama eles de quê, então? Ainda não dá, né, professora? A gente a tecla do... Bolsonaro, gente, não vou falar nada. E vai, a gente vai indo. Porque todo político, gente, ele vai ter um problema. Todo político ele vai ter um problema. Só que, quando bate em questões, em alguns tipos de questões, a gente vai atingir de forma preconceituosa. Aquilo que eu falei, o Fernando Henrique Cardoso teve problemas, o Bolsonaro tem problemas. E aí, gente, do que se chama o Bolsonaro? Do que se chama o Fernando Henrique Cardoso? A gente não se lembra. Mas do Lula analfabeto, a gente tem por quê? Porque ele é nordestino, ele veio de uma situação muito pobre, miserável. Mila. Entenderam o que eu estou falando com vocês? Então, gente, é a mesma coisa. As pessoas sofrem preconceito por questões sociais. Meramente por questões sociais. A mesma coisa acontece com a linguagem. Então, justamente, voltando, o YouTube que consegue se comunicar dentro da norma culta, né? Ou então, não o tempo inteiro da norma culta, mas com uma variedade que não seja ligada à questão social, ele vai ter muito mais ascensão do que aquele que não tem, por exemplo, um vocabulário, aquele que tem um vocabulário muito perto, por exemplo, de pessoas que têm pouca escolaridade, ou uma escolaridade ruim. Entenderam? Questão 4. Em que dispositivo legal a autora fundamentou sua ideia de pedir a criminalização do preconceito linguístico? Por quê? Eu coloquei assim, lei maior para se defender das críticas negativas. Não, quer dizer, em que dispositivo? Lei maior, dispositivo. Ela pediu que, em que dispositivo legal, aqui está falando legal, não é de ser gente boa, não, está falando legal de legalizado, tá, gente? Em que dispositivo legal a autora fundamentou sua ideia? Na Constituição, na própria Constituição. Segundo a autora, deveria ter dentro da nossa Constituição a criminalização das pessoas que têm um preconceito linguístico. Por quê? Segundo a linguista, torturar moralmente uma pessoa por causa da forma que ela fala é um tratamento desumano e degradante. E é mesmo, tá, gente? Uhum. As pessoas, de novo, a gente vê muito, como a gente vive muito esse mundo da internet, as pessoas na internet sofrem muito, não é que é terra de ninguém. Terra que ninguém, tipo assim, não, terra de ninguém não, é a terra de todo mundo. As pessoas falam, comentam, independente. Então, quando alguém sofre um desvio, alguma coisa assim, e aí vem aquela enxurrada de comentários, as pessoas não têm muitas vezes não têm um pouco de empatia com o outro. Tem um desvio, aí vai lá, as pessoas vão falando. E aí, realmente, tem a questão, né? Quando ele fala que a pessoa tem um tratamento desumano e degradante, isso aí é verdade. Tá? Então, em qual dispositivo legal? Na Constituição. O que ela justifica? Que a pessoa que sofre esse preconceito, ela tem um tratamento desumano e degradante, e isso deveria ser crime, segundo, isso deveria ser crime perante a Constituição. Todo mundo aqui sabe o que é Constituição, gente? É o negócio das leis, né, professor? Esse negócio assim. Exatamente, é uma coisa como e rege o Brasil. Então, aquilo que se prevê na Constituição deveria ser colocado em prática. Sim. Se coloca em prática, não, tá, gente? Mas deveria. Deu para responder aí, gente? Corrigir? Sim, vou beber. Tão rápido. 5. Posso ir? O demais foi beber água. Segundo a autora, o preconceito linguístico não atinge apenas a forma como as pessoas falam. Por quê?
Eu coloquei assim, ó, além de ter esse preconceito da forma de falar que cada pessoa tem, pode ser o preconceito pelo lugar que a pessoa veio. Por exemplo, Também. se a pessoa veio do Isso aí, Nordeste, gente, isso aí tá muito ligado também à identidade da pessoa e à forma que ela enxerga o mundo, tá? Então, está muito voltado também para a questão da identidade da pessoa e a forma que ela enxerga o mundo, que ela vê o mundo. Então, não é, o preconceito linguístico ele não atinge apenas a forma, mas, inclusive, a identidade da pessoa. Quer ver um outro exemplo, gente? Isso aí eu não sei se vocês vão estar ligados. Todo mundo aqui sabe quem que é o Tiririca, não sabe? Teve um ano que ele foi o deputado. Mas é claro. Teve um ano que ele foi o deputado mais bem votado. Vocês não têm em São Paulo, vocês não têm noção do tanto de crítica que o Tiririca sofreu. Chamaram ele de analfabeto. E eu não sei se ele era analfabeto, né? Chamaram ele de analfabeto. Nossa, tipo assim, foi um monte de preconceito. Ele sofreu um monte de preconceito. A internet tipo, caiu em cima justamente pela... Gente, e é simplesmente pela comunicação. Por quê? Através da comunicação, da fala, a gente entende muito o que o outro é. Ou pelo menos a gente pressupõe o que o outro é. Às vezes a forma que a pessoa fala, às vezes a pessoa não sabe fazer concordâncias, fala nós vai, nós foi, mas ela tem um raciocínio. Por quê? Às vezes a pessoa fala isso porque o meio que ela vive fala assim, e o meio não determina quem você é, mas influencia. Igual, então, professor. As pessoas que moram, que você convive, a forma que elas falam, provavelmente você vai falar próximo ao que elas falam. Mãe, pai, amigos, né? Na sua escola. As pessoas falam dessa maneira. Ou então as oportunidades que foram dadas a essa pessoa. Mas não significa que a pessoa não seja inteligente. A inteligência, muitas vezes, não está diretamente ligada com o grau de instrução que a pessoa teve. Às vezes ela consegue raciocinar, consegue ter a lógica lá, chegar num denominador, só não foi passado, às vezes, um conteúdo para ela. Então, são coisas um pouco diferentes. Mas a forma que a pessoa se comunica é que ela é como se fosse o cartão de visita dela. Então, às vezes, a pessoa fala, ela vai dar ou não credibilidade. Essa outra palavra que eu queria usar quando eu falei dos youtubers. O youtuber, a forma que ele fala é que vai gerar ou não credibilidade. Credibilidade com quem? Com o público? Não necessariamente. Com as pessoas que vão pagar. O conteúdo também, né? O conteúdo, mas a forma que ele vai passar esse conteúdo. Como é que é essa forma? Sim. É na linguagem. Então, a credibilidade, claro que a primeira credibilidade que o youtuber tem que ter, eu estou focando muito no youtuber, gente, porque é o que está no momento, tá? É uma forma de relacionar, vocês se relacionariam melhor. Eu vou dar um outro exemplo também. Então, a primeira credibilidade que o youtuber tem que conquistar é a do público, mas, ao mesmo tempo, ele precisa muito também de quem? Dos patrocinadores. Tá? Muitas vezes a forma que a pessoa se passa, muitas vezes não tem a ver com a quantidade. É claro que tem muitos seguidores, isso conta, mas às vezes não tem a ver apenas com seguidores. Tem a credibilidade que você vê. Quer ver? Jornal também. Qual jornal? O Felipe Neto ganha. Jornal Nacional ou esses balanços geral da vida? Qual que passa mais credibilidade? Peraí, o que você falou? Qual jornal que passa mais credibilidade? Jornal Nacional ou aquele balanço geral? Jornal Nacional. Sabe por quê, gente? Justamente, quase que exclusivamente pela linguagem. Sim. Entendeu? Não, mas balanço geral... Também, né? Porque... Bárbara, eu tenho uma coisa para te perguntar. Eles é sério. Quando o Tiririca era... Quê? Quando o Tiririca era... como é que fala? Presidente. Presidente não, ele é deputado. E eu acho que ele é ainda. Presidente, o presidente não ganharia, gente. Eu acho que